Deus, Ele está se movendo de uma forma tão poderosa neste tempo. E para entendermos isso, nós vamos nesta noite para o livro de Ezequiel, no capítulo de número 37, a partir do versículo 1. Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1, a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Olha como é importante a conexão que temos que desenvolver com Deus, porque Ele não vai se mover na tua carne. Por isso que devemos deixar de ser almáticos, naturais, emocionais. Nós precisamos compreender como é que Deus fala. E se você não compreender qual é o mecanismo para ouvir a voz de Deus, você nunca vai ouvir. Porque tudo depende do teu preparo. Então, ser filho de Deus, ser filha de Deus, que está acima de ser crente, evangélico, cristão. Muitas vezes isso é um rótulo. Deus te chamou para ser filho e filha. Então eu preciso me preparar como filho para ouvir o que o céu está me dizendo. Porque o céu nunca parou de falar. Nós muitas vezes não temos a percepção necessária para entender o que Deus quer transmitir para as nossas vidas. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Espírito me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. É algo apavorante, né? Imagina só. Você diria: pastor, eu tive uma visão do inferno essa noite. Pastor, foi horripilante. Foi horrível. Sonhar com pessoas mortas, cadáveres, ossos secos. Pastor, que doideira! O que isso significa? Eu não quero mais sonhar estas coisas. Eu não quero mais, está repreendido. Deus é um Deus de propósito. Para Ele falar de vida para você, muitas vezes Ele tem que mostrar morte. E aqui Ele estava fazendo referência a Israel, porque Israel estava morta para Deus. O povo com o coração endurecido, com a mente cauterizada, apostatando da fé, virando as costas para Deus. Esta era a realidade de Israel. E aqui, Ezequiel é um judeu que estava morando na Babilônia. E Deus fala com ele lá. E Deus se mostra, e Deus se revela. Preste atenção. Nós queremos ser filhos de Deus achando que Deus tem prazer de dar casa, carro, apartamento, viagem, dinheiro. A nossa vida cristã, ela não pode estar resumida nisso. É claro que Deus quer o nosso bem, é claro que Deus quer nos abençoar. Que pai é que não quer ver o seu filho bem? Jesus fala em Lucas
que se aquele que é pai terreno, pai carnal, quer dar boas dádivas, presentes aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não deseja. Mas ele fala a respeito do Espírito Santo. O Pai, ele tem um desejo no teu coração de dar sim boas dádivas, presentes. Ele quer te abençoar para que você tenha uma boa vida aqui embaixo. Mas quando narra em outra passagem, quanto mais não dará o Espírito Santo aos que lhe pedem. Sabe por quê? O problema da igreja é querer viver sem o Espírito Santo, sem o Espírito do despertamento, sem o Espírito do avivamento. A igreja de hoje está inserida neste texto, porque a igreja de hoje está morta. Se não está totalmente morta, está quase. A maior parte dos cristãos estão dizendo: eu não tenho força para orar, eu não consigo jejuar, eu não gosto de ler, eu não tenho dinheiro para contribuir com a obra de Deus, eu não gosto que fale de dinheiro na igreja, eu não tenho tempo para servir, eu não gosto de ter amizade com ninguém. Ou seja, eu não quero ser igreja, porque não dá para você ser igreja excluído de uma comunidade. Você não consegue ser igreja sem amar, e você não vai aprender a amar sem ser machucado, sem ser ferido, sem ser chateado, sem ser aborrecido, sem ser frustrado, sem ser decepcionado, sem ser desiludido. Nós aprendemos a amar desta forma, nós aprendemos a perdoar desta forma, e nós falamos que somos igreja. Por quê? É mais fácil falar do que viver, é mais fácil falar que é igreja do que ser realmente. Então aqui o cenário era de decadência, decadência espiritual. Onde Deus está, vai ter sustento, provisão, multiplicação, manutenção, cuidado, proteção, livramento, guarda. O problema é que quando você se afasta de Deus, aparentemente está tudo certo, e o diabo, ele traz esta falsa sensação de segurança. Aí você vai se afastando como um barquinho que vai se distanciando do porto. A corda vai desamarrando do cais, daqui a pouco ela cai na água, e o barquinho se afasta, e aquela corda vai junto, até que chega uma hora que não dá mais para pegar a corda e puxar o barco. A tua vida se vai, você se perde, e você começa a sofrer as turbulências da vida por conta da tua desobediência. Este é o quadro de Israel, vivendo oprimido, perseguido, ameaçado, por conta de um coração sem Deus. A nossa oração neste tempo é: Deus, eu quero ter um coração onde o Senhor possa entrar, morar, residir, habitar. Eu não posso viver sem a tua presença. Eu não posso viver sem a tua presença. E a igreja dos nossos dias é este vale de ossos secos, igreja morta, ou igreja quase morrendo.
Então imagina, Deus está mostrando para Ezequiel uma visão profética. Olha só o que foi que aconteceu. E me fez andar em redor deles, e eis que eram muito numerosos. Eram muitos ossos, montanhas e montanhas de ossos, de todas as partes do corpo, crânios, costelas. E ele tinha que andar ali. Por quê? Porque Deus queria falar algo no teu coração, no coração dele. Sabe o que acontece com a igreja de hoje? A igreja não quer andar por onde Deus quer levar. Então é por isso que Deus não leva. A maior parte das vezes as pessoas dizem assim: olha, Deus falou comigo, Deus mandou eu fazer isso. Só que na verdade não tem nada a ver com Deus. Porque o que Deus quer estabelecer na vida de alguém é algo com propósito profético. Por exemplo, a nossa mensagem, ela não pode sacudir só Jerusalém. Tem que sacudir Samaria. Quem mais? Judeia e os confins da terra. Desceu o Espírito Santo, os discípulos estão tranquilos lá em Jerusalém, enquanto a palavra, a orientação, a instrução, a ordem de Deus, através de Jesus, foi que o avivamento começasse em Jerusalém, e que depois espalhasse Jerusalém, Samaria, Judeia e o resto do mundo. Precisou acontecer a morte de um homem de Deus chamado Estevão, que foi um mártir. Ele morreu para que através do seu sangue o povo obedecesse. E daí surgiu uma perseguição contra a igreja. E eles se esparramaram. A gente não quer obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, estar onde Deus quer. Porque se Deus pudesse mostrar para você a condição espiritual do irmão que está do teu lado, você cairia de joelho aqui nesse momento, clamaria, suplicaria, pediria por ele, intercederia como você nunca intercedeu na sua vida. Sabe por quê? Porque essa pessoa é tão preciosa para Deus. Imagina que Deus pode olhar para mim, para você, e Ele pode ver a gente morto. Não morto no sentido físico, mas no sentido espiritual. Adão, não coma deste fruto, porque o dia que você comer, você vai morrer. A serpente disse: não é bem assim, você pode comer, porque no dia em que você comer, você vai se tornar como Deus. Foi isso que a serpente falou para Eva. E Eva recebeu esta palavra no coração. Ela olhou para o fruto e viu que o fruto era desejável para ser comido. Ou seja, ela queria este poder, ela queria esta posição, ela queria aquilo que Deus já tinha entregado para eles, mas ela perdeu ali, ela não ganhou, ela perdeu. Porque quando os olhos se abriram para o mal e não para o bem. Foi a mesma condição. Foi a mesma condição. E a gente precisa compreender como é que Deus está se movendo, porque no lugar da vida o diabo está oferecendo morte. Tem um monte de gente que era crente, que estava servindo a Deus, que estava no altar, que hoje está no mundo dizendo para você: eu sou feliz, batendo no peito. E você acredita?
Tem gente que chega para mim e diz assim: pastor, a fulana está melhor do que quando estava servindo a Deus. O fulano está melhor do que quando estava dentro da igreja. Amados, é uma falsa alegria, é uma falsa felicidade, é uma falsa sensação de segurança. O inimigo é ardiloso, ele é mentiroso, ele é enganador. O inimigo confunde. O irmão, na verdade, ele tem o desejo de estar no lugar do irmão que está no mundo, porque o irmão que está no mundo aparenta estar melhor do que ele, mas só aparenta. A maior parte das pessoas, quando coloca a cabeça no travesseiro, o tribunal da consciência, sabe que está faltando alguma coisa, e o que está faltando é Deus. Agora entenda, a vida espiritual é mais de ser apenas frequentador de igreja, é mais do que dizer assim: a paz do Senhor, é mais do que estufar o peito, levantar o tupete, empinar o nariz, encher o peito. É mais do que um jargão, é mais do que um evangeliquez, um idioma, uma língua que nós assumimos para ser mais espiritual do que os outros. Mas lá no fundo, você se comporta como os hebreus quando saíram do Egito. Deus nos tirou do Egito para morrer no deserto. Amados, eles não conheciam a Deus. Pergunta: você conhece o Deus que você serve? Porque a gente faz do mesmo jeito. Quando eu estava no mundo, eu não passava por essas tribulações, eu não passava por estas situações, eu não passava por estas adversidades. Quando eu estava no mundo, não acontecia o que acontece agora, quando eu estou servindo a Deus, quando eu estou dentro da igreja. Amados, sempre vivenciamos o que temos vivido. Só que antes nós não tínhamos como colocar a culpa em ninguém, agora a culpa é de Jesus. Mas a palavra diz: bem-aventurados sois, se caluniados, injuriados, difamados, julgados, criticados, censurados, execrados. É sinal que repousa sobre vós a glória de Deus. Mas a igreja, ela não quer viver assim. Eu sirvo a Deus para ter prosperidade financeira. Eu sirvo a Deus para ter uma vida financeira desafogada. Eu sirvo a Deus para enriquecer. Ele vai cuidar de nós, mas muitas vezes Ele tem que permitir que a gente tenha tão pouco, quase nada, para a gente olhar para trás e dizer: eu não era grato quando eu tinha, eu não era grato quando sobejava, eu não era grato quando tinha abundância. Eu não orava, eu não reconhecia, eu não honrava a Deus, contribuindo com a sua obra. Então hoje, Deus permite que passemos pelo caminho estreito da privação, porque ali a gente se torna mais crente. Eu não sei quanto a você, mas todas as vezes que Deus teve que me tratar, e eu passei pelo caminho da privação, eu agradeci a Deus, porque Ele foi tão maravilhoso para comigo no passado e no presente, porque Ele está me ensinando uma lição, e você tem que dizer: eu quero aprender, porque senão essa lição fica se repetindo até você ser promovido. Então você tem que se sujeitar, submeter, se entregar e dizer: Deus, fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve.
Porque geralmente Deus fala e você não ouve. Se você não ouve pai, não ouve mãe, não vem com papo furado para cima de mim que ouve a Deus. Se você não ouve o teu professor, o teu patrão, o teu pastor, o teu líder, não venha com papo furado para cima de mim, dizendo que ouve a Deus. Porque se você não ouve aquele que você vê, você não vai ouvir aquele que você não vê. É incoerente, totalmente incoerente. Esta é a igreja do nosso tempo. Esta é a igreja que estava saindo lá do Egito, os hebreus, e dizendo: Deus nos tira do Egito para morrer aqui no deserto. Que Deus é esse? Eles estão blasfemando contra Deus. Por que Deus se meteu na nossa vida? Por que esse homem chamado Moisés se autodenominou libertador para tirar a gente lá do Egito? Lá estava bem, a gente estava comendo o resto, estava bem. Lá a gente só era escravo, não tinha liberdade, estávamos privados da nossa liberdade, mas tudo estava bem. Quem é você? Você está se identificando? Aí, que saudade nós temos do Egito. Eles olharam para trás. A vida da gente é ficar olhando para trás. Antes eu tinha, antes eu fazia, antes eu era. Que a tua vida recomece a partir do start de Deus, da ordem de Deus. Um grande homem de Deus pensou certa feita em desistir do seu chamado, porque a coisa não estava saindo do jeito que ele esperava. E Deus fala com ele: agora você vai, porque agora sou eu quem estou te mandando. Antes, ele estava fazendo na sua própria força, se achava capaz, qualificado, competente, habilidoso, ungido. Mas Deus não estava com ele. Era ele só, por conta e risco. Até que, quando ele busca Deus, revoltado no seu coração, e diz: Deus, agora eu quero desistir de tudo. Deus fala com ele e diz: agora você vai, porque agora sou eu quem estou te mandando. Você foi, você se moveu, mas sem estar debaixo da minha ordem, sem estar debaixo da minha bênção. Vocês estão entendendo por que nós damos tantas cabeçadas? Por que a igreja entra em crise? O meu povo é destruído pela falta de conhecimento. Oséias 4:6. O meu povo é destruído, sofre. Pena pela falta de conhecimento. Só que receber conhecimento de Deus demanda tempo, demanda paciência, demanda persistência, demanda renúncia, demanda posicionamento. Porque se você não estiver fincado em Deus, fincado na palavra, fincado na igreja, qualquer vento te sopra e te leva. Você vai ser o resto da vida como folha seca, levada pelo vento de um lado para o outro. Você precisa aprender o que é autorresponsabilidade. Para de transferir a culpa, assume responsabilidade. Fala: agora eu estou compreendendo, a minha vida está assim.
não é por conta dos meus pais, por conta da minha falta de condição de vida na minha infância, porque não tive a oportunidade de estudar, porque ninguém acreditou em mim, porque eu não sou rico, porque ninguém me deixou herança. Preste atenção, a tua vida tem que começar a partir de você. E quando você compreender que você não depende dos outros, você vai compreender que depende de Deus. Porque nós vamos viver sem ser compreendidos, sem ser entendidos. Ninguém vai passar a mão na tua cabeça. E tem hora que Deus permite que o feno seja colocado no barro. Foi isso que aconteceu lá no Egito. Antes do povo ser liberto, Moisés ia provocar o faraó. Era isso que Deus estava fazendo. Vai lá, provoca mais um pouquinho o faraó. E ele ia lá. Deixa o povo de Deus sair. Deixa o povo de Deus ir para o deserto, porque nós queremos adorar lá. Chegou uma hora que o faraó se irritou. Põe feno no barro, porque dificulta mais para fazer o tijolo, para amassar, para dar liga. Deus permite às vezes que mais feno seja colocado no barro. Aí você não pode reclamar. Você deve dizer assim: a Deus toda a glória, 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 pelo que Ele fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda a glória, pelas bênçãos sem fim. Eu já vi gente agradecer a Deus com tanto fervor, porque tinha uma sopa de chuchu para comer, do que aquele que tinha um banquete posto sobre a sua mesa. Eu já vi irmãos exercendo muita fé naquele carrinho velho, para ele chegar no destino, do que aquele irmão que estava sentado num carro último modelo, importado, caro. Eu já vi famílias tão felizes num casebre, num barraco, numa tapera, do que famílias morando em mansões. Você não tem desculpa para honrar a Deus, para louvar a Deus, para adorar a Deus, para reconhecer tudo que Ele tem feito por você. Você está vivo. Quantos morreram por conta da pandemia? Você está vivo. Você está aqui. E enquanto você está respirando, existe esperança. E eu estou falando com Israel, povo de Deus, no século 21, 2021, século 21, é isso? A palavra é a mesma. Eu, o Senhor, não mudo. Jesus é o mesmo de ontem, hoje e será para todo o sempre. E Deus está olhando hoje para você com olhos, um olhar especial. Deus está olhando para você que está em casa com um olhar especial.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando com a igreja. Uma igreja morta não pode ouvir. Uma igreja morta não pode se mover. Uma igreja morta não pode cumprir propósito. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale estavam sequíssimos. Sabe o que significa isso? Já fazia muito tempo. Transportando para a nossa realidade, já faz muito tempo que a igreja está seca. Já faz muito tempo que a igreja está nessa morte espiritual. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Olha o que Deus faz. Deus desafia os seus profetas. Profeta não é aquele que diz: assim diz o Senhor. Profeta dos nossos dias, o profeta neotestamentário, o profeta bíblico, é aquele que aprende a ouvir Deus e reproduz, ipsis literis, o que Deus fala. Ele não inventa, ele não aumenta, ele não acrescenta. Filho do homem, esta é a tua condição. Você, profeta, é filho do homem. Mas precisa compreender que o Filho do homem tem ligação eterna com o céu. Filho do homem é o desafio de Deus para conosco, para com a igreja deste tempo profético do século 21. Poderão viver estes ossos? E ele diz: tu o sabes. Tu o sabes. Sabe o que significa? Profeta de Deus não tem presunção. Tem gente que se acha profeta e quer bater de frente com Deus. Não, Deus vai ter que me explicar isso. Quando eu chegar lá no céu, Deus vai ter que falar o porquê. Profeta é vazio de presunção. Sabe por quê? Que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai. Eu quero uma coisa, Ele quer outra coisa, e eu devo ter a humildade de aceitar e dizer amém para a sua vontade, porque se assim Ele permitiu, porque querendo Deus fazer, Ele intervém. Deus podia ressuscitar os ossos sem a ajuda do profeta, sem a intervenção do profeta, sem o profeta abrir a boca. Mas Deus precisa de bocas aqui na terra para profetizar. Deus precisa de mim, Deus precisa de você. E o que é que tem ocupado a nossa boca? Reclamação, murmuração, choramingo, lamentos, blasfêmia. Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Profeta tem consciência que é profeta. A Bíblia diz, Jesus ensina, que nós daremos conta de cada palavra ociosa, vã, fútil, que sair da nossa boca. Você sabe por que a igreja do nosso tempo não tem voz profética? Porque o povo dos nossos dias não sabe usar a boca. Grita, xinga, fala palavrão, murmura. A Bíblia diz para o profeta: fazei tudo sem murmuração, sem desculpa, tudo é tudo. Mas pastor, eles estão me explorando no trabalho. Tudo é tudo. Trabalhe como se fosse para o Senhor. Porque quando você murmura, o teu trabalho deixou de representar fruto de justiça para Deus.
É a reclamação do marido, é a reclamação da esposa, é a reclamação dos filhos, é a reclamação da família, é a reclamação do trabalho, é a reclamação dos estudos, da faculdade, da universidade, é a reclamação da igreja. Profeta não reclama. Murmuração é reclamação em voz alta ou voz baixa. Profeta aprende a usar a boca, porque quando ele abre a boca, o milagre acontece. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha como ele profetiza. Ele não disse que era debaixo do seu poder. Ele reconhece que está debaixo de uma ordem divina. Ossos, ouçam o que o Senhor falou. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me deu ordem, como Deus falou, e houve um ruído, um barulho muito grande, enquanto eu profetizava. Guarda isso. Quando você começa a ser boca de Deus na sua vida, vai ter barulho, vai ter bagunça, vai ter levante, vai ter ataque. Quando você começa a ser boca de Deus, na tua família, no meio da tua parentela, no teu trabalho, na onde você estuda, na academia, no clube, na igreja. Então profetizei, como me deu ordem, e houve um ruído. Imagina aqueles ossos secos se movendo, se mexendo, um sobre o outro. O barulho que foi. Se era assustador ver somente os ossos quietos, imagina agora começar a ver os ossos se mexendo, se sacudindo. Então profetizei como me mandou, como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Então, enquanto você está profetizando, o ruído é um sinal, o barulho é um sinal. Aquilo que você não entende é um sinal. E eis que se fez um rebuliço. Olha só agora a palavra. Foi um rebuliço. E os ossos se juntaram. Quer dizer, no meio daquela bagunça toda, onde tudo parecia estar se desorganizando, agora começa a se organizar. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, o fêmur na bacia, cada vértebra, junto de outra vértebra. Cada osso ao seu osso. Sabe por quê? Quem está dando esta ordem é o autor da vida, e Ele sabe o lugar de cada coisa na minha e na sua vida. As coisas vão dar certo, vão se juntar, vão se unir, e vocês verão no fim de tudo a obra perfeita do Senhor. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-lhe a pele sobre eles por cima.
mas não havia neles espírito. Sabe o que significa isso? Existe um processo. Tudo que Deus faz é debaixo de um processo, de uma escala. Existe um princípio. E nós precisamos compreender isso, porque nós queremos queimar etapa, nós queremos atalhos. Não dá para ser mais rápido. Um irmão querido disse: pastor, quero fazer teologia. Não dá para fazer um curso de 3 meses e receber já um diploma de teólogo, bacharel em teologia. Não dá. Eu estou fazendo já vai para 4 anos, quase 5, não vai, Flávio? Mas agora a gente está na reta final. Aleluia. A gente não quer processo. Quer ver? Namora hoje, no mesmo dia vai para a cama. Queimou processo, queimou etapa, quebrou princípio. Depois fala: pastor, esse homem, ele não me respeita, ele não me valoriza, ele não me admira. Preste atenção, não se venda barato demais. Você não é artigo de promoção, que aperta na beira de loja, na porta de loja, e não te leva para casa. Quem é de Deus tem que ser diferente. Senão não dá. Senão não vai. Camarada começa a trabalhar hoje. No dia seguinte ele falou: poxa, esse trabalho é duro, hein? Tem que pedir aumento. Camarada se converte hoje. Ele já diz que é pastor 6 meses depois. Aconteceu lá alguma coisa na igreja dele, ele sai revoltado, aí ele abre uma porta e chama aquilo de igreja. Toda igreja não pode nascer debaixo de uma motivação errada. Só a igreja de Lúcifer nasceu, se é que podemos chamar aquilo de igreja. A Bíblia chama de sinagoga de Satanás. É a igreja sem Deus, sem o Espírito, sem a graça, sem a revelação, sem o temor. É só para você entender. Então, todo mundo quer queimar etapa. Não podemos queimar etapa, tudo tem um processo, uma escala, um caminho. E se você compreender isso, Deus vai transformar a tua vida de uma forma sem igual. Porque você vai saber buscar, vai saber confiar e vai saber esperar. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para viverem. Esta é a oração que devemos fazer hoje. Amados, a igreja não pode estar cheia de gente vazia. Se lembram da guerra que Gideão ganhou com 300 homens? Eram milhares. Mas chegou Deus e disse: o importante não é quantidade, é qualidade. Posso fazer um elogio a vocês? Temos aqui neste exército
Hoje à noite, soldados valorosos, homens e mulheres de qualidade. Vocês podiam não estar. A semana foi difícil. O diabo até disse: não vai não, vai só domingo. Mas você disse: eu vou. Não perco mais culto de sexta-feira. Já é pouco. Um culto por semana é pouco demais. Preciso me dedicar mais a Deus. O que são 2 cultos? Você precisa se expor mais à palavra, porque Deus não vai falar com aquele que não se expõe à palavra, que não busca, que não lê, que não estuda, que não medita. Nós precisamos do Espírito de vida, para que aqueles corpos tenham vida. E não pode ser qualquer vida, tem que ser a vida de Deus. Se lembra de Adão? Ele foi feito do barro, do pó da terra. Deus fez o homem do pó da terra, mas soprou em suas narinas a sua vida, o seu fôlego, a sua natureza, a sua essência, o Zoe de Deus. Sabe, queremos ganhar pessoas para Jesus sem ter a vida de Deus, sem ter a essência de Deus, sem ter a graça de Deus, o temor de Deus, a vida de Deus. Não é na nossa própria força, mas sabe qual tem que ser a nossa oração? Este lugar, se depender de mim, vai encher. Este lugar, se depender de mim, não vai ter lugar para mais ninguém. Porque se esta não for a tua oração, o teu clamor, a tua súplica, a tua intercessão, você está perdendo tempo aqui. Você não pode estar aqui só para a coisa melhorar para você. Nós nos convertemos e descobrimos o verdadeiro sentido da vida quando o Espírito Santo nos mostrou: ide e pregai o Evangelho. Sabe o que significa pregar o Evangelho? Transformar vidas pelo poder de Deus. Transformar vidas pelo poder de Deus. As pessoas não vão melhorar de vida por conta de autoajuda, elas precisam de ajuda do alto. Conselho humano, tapinha nas costas, afagar o seu ego, dar brilho no seu orgulho. Não, elas precisam ouvir sobre Jesus. Eis que as Escrituras têm se cumprido dia a dia, e o Senhor está à porta, às portas, e Ele virá como um ladrão, sem aviso. Por isso devemos nos preparar para o grande dia, e devemos anunciar esta palavra, para que o mundo se arrependa e creia em Jesus. E profetizei como Ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles. Você acredita que se você orar e se você profetizar debaixo da ordem que o Senhor está te dando hoje, a pessoa que estava morta vai viver? Posso ouvir um amém? Seu marido vai viver, sua esposa vai viver, seus filhos vão voltar para a casa do Senhor, seus parentes vão se converter, vão descer as águas. Compreenda isso. Deus, Ele quer te usar como um missionário neste tempo, um evangelista neste tempo. Você deve ser o atalaia de Deus neste tempo. Aleluia.
e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram de pé, um exército grande em extremo, não dava para contar. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, o povo de Deus. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança, nós estamos cortados. Deus olha para a condição daquele povo, e o povo não entendeu que eles não estavam abandonados, mas eles estavam debaixo da disciplina de Deus. Tem muitas vezes que a oração do pastor não vai valer de nada, o óleo que vai ungir sua cabeça. Muitas vezes até a oração mecânica, automática e sem vida que você faz, porque sem arrependimento sincero não há mudança, não há transformação. Dura coisa é estar debaixo da disciplina de Deus, e muitas vezes Deus decreta um tempo, como é na Bíblia, durante 3 anos e meio, durante 7 anos, durante 12 anos, pela infinita graça, misericórdia, piedade, clemência e compaixão do Senhor, pode ser que Ele revogue a sentença, mas vai depender do teu coração, porque do jeito que nós somos crentes em nossos dias, quanto tempo você dedicou à oração hoje? Quanto tempo você se separou para orar hoje? Quantos capítulos da Bíblia você leu hoje? Como foi o teu jejum da semana? Você jejuou? Quanto tempo durou o teu jejum? Qual foi a motivação do teu coração para jejuar? Você durante essa semana separou tua oferta de amor para entregar na casa de Deus? Você tem aquele cuidado de abençoar a obra de Deus na terra? Antes de você pensar em você, você pensa em Deus, você pensa na sua causa, você pensa no seu projeto, você pensa na sua obra. Nós estamos acostumados a vir na igreja para pedir, somos bons pedintes, mas péssimos para reconhecer o senhorio de Cristo e a sua graça sobre as nossas vidas. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Não tem mais jeito, está tudo acabado. Estamos cortados. Aquela promessa de Deus que seríamos povo que viveria e passaria por todas as gerações, não seríamos cortados, dizimados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso. Seria a confirmação, o cumprimento, e o fiz, diz o Senhor. Pai, neste momento eu quero orar com a tua igreja e com os teus filhos. Alguns deles podem não entender o que está acontecendo hoje, gerado no reino espiritual, mas hoje os céus se abriram para derramar sobre a vida de cada um aqui nesta noite uma unção poderosa, uma unção de vida. O poder da ressurreição está sobre a tua igreja, está sobre os teus filhos e sobre as tuas filhas.
Eles vão sair daqui, Senhor, nesta noite, debaixo de uma ordem profética do céu, do próprio Deus, e milagres tremendos vão acontecer.